E eu não me sinto em condições políticas de, pelo fato de ter passado 4 dias na Alemanha Oriental, já poder julgar se o sistema socialista deles é ótimo ou se não é ótimo. Sinceramente, não me sinto em condições. Eu acho que seria precipitação da minha parte fazer um prejulgamento de uma coisa que eu não teria condições de fazer. Eu acho que os sistemas socialistas existentes, eu acho que ainda estão num processo de aperfeiçoamento. Eu acho, e fiz questão de dizer isso ao Fidel Castro, de que não vejo por que ele não deveria convocar eleições para presidente em Cuba. Porque depois de 30 anos já está consolidado, sabe, o governo cubano, que poderia convocar. A Nicarágua convocou e o que deu? A Nicarágua convocou e tiveram 85% dos votos. Agora, é bem verdade que implantar um sistema socialista, sabe qual é a experiência que eu tenho? De 31 dias de cadeia, quando tentei implantar o socialismo na cela. É duro. É duro. Quem é que mora com a sogra ou com a mãe para saber o quanto é duro implantar o socialismo dentro de casa? A experiência que eu tenho é da cadeia. A gente estava preso em 13 companheiros e a gente precisava dividir responsabilidade. Um dia um vai servir o café, outro dia um vai lavar o banheiro, outro dia um vai fazer tal. E, neguinho, olha, tinha hora que você tinha que execrar a gente, porque tinha nego que não queria cumprir sua tarefa. Então, na medida em que você estabelece um sistema social, que você estabelece uma certa igualdade entre as pessoas, tá? Você vai ter que tomar providências para quem não cumpre isso. Não é verdade? Quer dizer, então eu penso que a questão do socialismo é menos teoria e mais prática, porque, quando eu digo isso, vocês até viram que foi motivo de uma divergência minha e do V-Fora através da Folha de São Paulo. Porque eu penso que, embora você possa ter uma baita de uma teoria, sabe, de um esquema perfeito, na hora que você vai executar, é preciso saber como é que funciona a cabeça das pessoas. É preciso saber qual é o grau de educação das pessoas. É preciso saber qual é os compromissos ideológicos daquelas pessoas. E aí é que vem os problemas. Aí é que você leva 20, 30, 40, 50 anos para implementar, sabe, um sistema, e às vezes você não consegue implantá-lo. A pessoa pergunta: bom, ô Lula, mas em Cuba tem corrupção. Quero dizer para vocês que deve ter, e muita. Agora, não tanto quanto o Brasil. Não tanto quanto o Brasil. Na União Soviética tem corrupção? Deve ter, e muita. Não descarada como a do Brasil. Então, como eu não sou especialista nem em Cuba, nem na União Soviética, eu sou um pouco especialista no Brasil, eu queria confessar para vocês que eu não vejo nenhum modelo que pudesse servir para o Brasil. Eu acho que tampouco a modernização do chamado capitalismo, sabe, com o modelo da social-democracia sueca, é humanamente impossível ser aplicado no Brasil, por uma razão muito simples. O que acontece nos países sociais-democratas é o capitalismo elevado às suas últimas consequências. E para dar certo aquilo, é preciso que haja o terceiro mundo velho de guerra para ser explorado, para poder dar certo a social-democracia. Porque é graças à exploração do Brasil, da América Latina, da África e da Ásia, que é possível você elevar o padrão de vida, sabe, da mesma forma que nos Estados Unidos. Então eu penso que acredito numa outra sociedade, acredito piamente. Eu acredito numa sociedade em que não exista injustiça, que as pessoas não sejam desiguais, tratadas de forma desiguais socialmente, que as pessoas ganhem, sabe, salários mais ou menos compatíveis com a necessidade de todo mundo. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo
a via Suécia também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Mas não acredito que tenha modelo que sirva para o Brasil nesse instante. Senhor Constituinte, senhor deputado Luiz Inácio da Silva, eu quero declarar que eu estou em 80% com as palavras de Vossa Excelência nesse auditório. Concordo plenamente com esse exame rápido que o senhor fez da nossa situação econômico-financeira. E devo dizer isso porque eu tenho um passado também de lutas, sou advogado, o senhor me vê bem trajado assim, gravata, colete, mas não sou nenhum tubarão, sou de uma família de 11 irmãos, que estudei trabalhando para me formar em São Paulo, fui para Presidente Prudente, onde advoguei 15 anos, fundei uma escola de comércio noturna para tirar aquele pessoal da falta de instrução, e existe até hoje aquela escola, e consegui nunca mandar um aluno para fora que não pudesse pagar os seus estudos. Dava escola de graça para eles. Na minha profissão eu faço a mesma coisa. Com quase 50 anos de advocacia, tem a casa que eu moro. Ainda preciso trabalhar, porque a minha aposentadoria não dá para sobreviver. Dito isso, eu queria apenas perguntar qual é o seu compromisso ideológico, que não ficou muito bem claro. E que essa questão também das torturas, eu tenho 73 anos, o senhor tem 41. Cronologicamente, o senhor pode ser meu filho. Mas eu gosto também da mocidade. Eu sempre estive junto com a mocidade, licionando, junto com esses jovens aqui, que são o futuro da nossa nação. Concordo plenamente que o Brasil, em vez de gastar dinheiro em outras coisas, devia gastar em educação e saúde, educação no seu mais amplo conceito, educar e instruir ao mesmo tempo. O Japão conseguiu, não foi depois da Grande Guerra, não. O Japão, no século passado, ele vivia num regime daqueles imperadores, e ele decretou no fim do século passado, para esse século, acabar com o analfabetismo no Japão. Não existe um analfabeto. A partir dos 5 anos de idade, o japonês vai para a escola aprender o japonês e o inglês. E depois da guerra, ele foi derrotado na guerra, graças ao empenho dos Estados Unidos, com um complexo de culpa, pôs MacArthur lá dentro. Hoje ele compete com os Estados Unidos na competição de fabricação de eletrodomésticos. Aqui no Brasil não se fez nada disso, mas eu tive a oportunidade de estudar trabalhando, fiz um concurso no tempo do interventor Ademar de Barro, fui nomeado para uma repartição pública e no fim era professor também. Tudo isso, os senhores falam em tortura, o senhor naturalmente deve conhecer por livros, durante a ditadura Vargas, o que houve de tortura no tempo do chefe de polícia Filinto Miller, o que ele fez contra Luiz Carlos Prestes e contra a mulher de Luiz Carlos Prestes. O senhor já viu em livro o que ele fez com a dona Olga Benário, e quem foi o defensor naquela ocasião não foram os comunistas, foi um advogado chamado Sobral Pinto, vivo até hoje, homem religioso, católico. Veja o senhor que também no Brasil, esse povo que hoje é obrigado a fazer certa estrutura devido a uma coisa institucional, e entretanto nós tivemos essa oportunidade. Eu, com o mais velho, uma família de 11 irmãos, eu estudei e depois ajudei meus irmãos também a se formarem. Veja o senhor que também no campo do compromisso ideológico, eu não sou a favor de comunistas,
Eu defendo o direito deles dizerem, mas não concordo com a política deles. E já defendi vários comunistas, sendo católico também. Isso eu queria saber, o seu compromisso ideológico, e que vocês têm que, de fato, propugnar para que a instrução nossa, a educação, tenha os maiores recursos para que essa mocidade possa estudar sem grandes compromissos com dinheiro que o Estado possa dar, e se não puder, que as instituições privadas podem dar isso aí. Olha, eu quero confessar para o senhor que eu acho que o senhor vai ter uma surpresa. Primeiro porque já é sobejamente conhecido, eu não me considero comunista, sou um cristão, creio em Deus, e estou à vontade para falar isso porque não estou em época de eleição. O Fernando Henrique Cardoso perdeu uma eleição porque vacilou em dizer isso. E eu acho que querer uma sociedade justa e igualitária independe de ser comunista, de ser socialista, de ser maoísta, de ser guevarista, de ser qualquer outra coisa. Independe do cidadão, sabe? Se quiser aplicar o cristianismo, sabe, na concepção da palavra, ele será por si só um socialista. Porque não é possível. Eu, por exemplo, não admito a existência, sabe, desse falso Deus do comércio. Eu não posso admitir o Deus que eu acredito é o Deus da fraternidade, é o Deus justo, é o Deus, sabe, que quer a igualdade, que não quer o sofrimento, sabe? Eu não posso acreditar que o Deus do Maluf seja o meu Deus. Não posso acreditar que o Deus do torturador seja o Deus do torturado. Não posso, realmente não posso. Então, eu quero dizer para o senhor que eu me considero um cristão socialista. Quero confessar para o senhor ainda que não digo isso, e poucas vezes alguém viu eu dizer, na maioria das vezes eu me recuso, porque eu não quero ser rotulado, eu não quero andar com carimbo na testa. Eu prefiro sempre dizer que eu sou um torneiro mecânico que adquiriu consciência de classe, que adquiriu consciência política e quero prestar um serviço aos meus companheiros, tentando fazer eles chegar ao nível de compreensão das coisas que eu cheguei. Tá? É esse o meu compromisso ideológico. Apesar de tudo, nós estamos num regime de liberdade. Graças a isso, o senhor pode falar com inteira liberdade nesse auditório. Outro dia na televisão, o Brizola teve liberdade de falar o que ele queria. Nós não podemos não concordar com ele, mas teve liberdade. Esse sistema de liberdade agora que existe nesse governo, apesar do governo estar se desmandando, concordo plenamente com isso, esse regime existe atualmente. Não concorda que existe esse regime de liberdade? O Estado de São Paulo não tem mostrado que essa ferrovia Norte-Sul, eu estou em inteiro acordo, que é um absurdo a ferrovia Norte-Sul. Obviamente. A imprensa, o Estado de São Paulo tem publicado constantemente tem publicado. Ele que levantou primeiro a Folha de São Paulo e depois o Estado de São Paulo. Tem inteira liberdade. Olha, o senhor há de convir comigo o seguinte, eu acho que o senhor entende mais do que eu. Eu não acho que a gente tenha liberdade. A liberdade que nós temos é a liberdade que eu dou, ou que qualquer cidadão dá. Eu vou lembrar aqui o Calil, que é o filho do Jacob Itá, que está aqui, ele tinha um cachorro, um Doberman, que era tão bravo que ele nem soltava o cachorro de medo de ser mordido. E de vez em quando, assim, nas caladas da noite, ele abriu o portão assim para o cachorro sair um pouquinho para fora, sabe? E assim mesmo corria risco. A liberdade que nós temos é um pouco essa. Ou seja, é a política de dar os anéis para não perder os dedos. O governo, ele permite que a gente grite até um determinado tempo, mas não permite que a gente passe de gritar. O fato do Brizola ter um programa de televisão não significa que ele tem liberdade, porque o seu Sarney tem o direito de toda segunda-feira vir mentir na televisão
por conta de ser presidente da República e não permite que a oposição possa se contrapor a ele. O Brizola teve 1 por ano, o PT tem 1 por ano, o seu Sarney, por ser presidente da República, tem toda segunda-feira 10 minutos. Para aprovar a ferrovia Norte-Sul, ele colocou os ministros para falar uma semana inteira, 5 minutos por dia, e não deu direito para a gente falar 5 minutos contra. Mas, cara, que diabo de democracia? Quem é que lê a imprensa? Aqui em Campinas, todo mundo... Veja. Deixa eu contar uma coisa para o senhor. Em Paris, somente em Paris, o único jornal tem uma tiragem maior do que todos os jornais brasileiros juntos. Então, um jornal a 13 pau, quem é que pode ler? Quem é que pode ler? Eu até queria ponderar para o senhor o seguinte: qual é a maior fábrica de Campinas? A Bosch. Tá? A Bosch é a maior fábrica de Campinas. Eu queria que o senhor fosse no horário de entrada da Bosch, quando entra 5 ou 6 mil trabalhadores, para o senhor ver se entra o único com um jornal embaixo do braço. E a televisão, que está em toda casa hoje? A televisão é a Globo e ela mente mais do que informa. Ontem eu assisti um programa da Globo em que ela retrata no Ceará a miséria que existe no Ceará. Crianças subnutridas. Eu fiquei penalizado de ouvir aquilo ontem à noite. Alô, eu queria pedir um favor, para que a gente não transforme isso numa polêmica que pode ser até estimulante, mas que vai impedir as outras perguntas. Eu vou passar para os 2 últimos inscritos no auditório, depois nós temos uma lista grande de perguntas por escrito, que são pessoas que não se dispuseram a ficar em pé, deram uma vez para os outros e que certamente gostariam de ter suas perguntas respondidas também. Deputado, como esse é um debate sobre a história da política, né, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Plano Cruzado. Ele foi um marco histórico positivo ou negativo na vida do trabalhador? Veja bem, na vida daquele pobre coitado que levanta às 4 horas para cortar cana. Será que o Plano Cruzado, a única coisa que restou de bom foi o gatilho salarial, que agora querem acabar com ele, né? Faz 3 meses que o Estado não paga. Qual é a sua opinião a respeito disso? Tem outro companheiro para fazer? Isso, se você quiser fazer a sua também, assim ele já responde as duas. O que você pensa sobre o parlamentarismo no Brasil e até que ponto ele mudaria a estrutura política e econômica no Brasil? A primeira pergunta sobre o Plano Cruzado, se ele foi negativo ou positivo para a classe trabalhadora brasileira, eu quero dizer para o companheiro o que nós dizíamos no final de março de 1986, 30 dias após o Plano Cruzado ser implantado no país. A gente dizia que o Plano Cruzado era uma farsa que não ia dar certo, porque na medida em que o governo tinha adotado uma política de controle de preço, o governo não tinha criado instrumentos para controlar esse preço. Não sei se vocês se lembram que havia uma discordância entre o PT e o PDT. A discordância fundamental era que o Brizola apostava que o Plano Cruzado não ia durar 4 meses. E na medida em que a gente percebia o sucesso do Plano Cruzado no meio da opinião pública, a gente entendia que o governo não poderia mudar o Plano Cruzado antes das eleições de 15 de novembro. Aliás, foi um negócio interessante, porque nós chamamos a professora Marlene Chauí para ir fazer um debate para a direção do PT, e ela colocava exatamente isso. Ou seja, um presidente medíocre como o Sarney, embevecido pelo sucesso de uma medida econômica como ele está hoje, ele não muda esse Plano Cruzado antes das eleições. Isso em março de 1986. Bom, o resultado vocês conhecem. Eu acho que o Plano Cruzado ele foi prejudicial. Primeiro porque, no primeiro momento, ele arrochou o salário da classe trabalhadora, os bancários perderam muito dinheiro, nós, metalúrgicos, perdemos a nível nacional muito dinheiro e outras categorias perderam dinheiro. O governo passou a mentir através da televisão. O governo passou, na medida em que ele levou o juro a zero, o que aconteceu de concreto nesse país que o governo só está reconhecendo agora, mas não reconheceu o ano passado?
é que a maioria do pessoal que tinha um dinheirinho na poupança e que o governo passou 20 anos enganando o povo, dizendo que a poupança era ganhos, quando na verdade o cidadão não ganhava nada, apenas não perdia, todo mundo retirou seu dinheiro da poupança. E todo mundo começou a comprar uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, todo mundo começou a comprar outras coisas. E isso era falso, isso era mentiroso, porque não tinha nenhuma sustentação. O governo não tinha tomado nenhuma medida de implementação. Pedir para se fiscalizar a prateleira do supermercado é até cretinice, porque não era para fiscalizar a prateleira do supermercado, era para fiscalizar a fonte de produção, para saber se as empresas iam produzir a mesma quantidade, se ia colocar as prateleiras do supermercado. O governo vem cinicamente dizer que o povo consumiu demais e que por isso não tinha produto nas prateleiras e que o Brasil não estava preparado para a demanda, sabe, que estava acontecendo. É mentira, porque todo o sucesso do Plano Cruzado a gente não conseguiu recuperar o nível de emprego que nós tínhamos em 1980. Nós não conseguimos recuperar o nível, sabe, de poder aquisitivo que nós tínhamos em 80. Então houve uma mentira que veio ser desmascarada com o Plano Cruzado 2. Eu acho que o gatilho é o que resta. O gatilho é o que resta. E veja que nós entendíamos que uma escala móvel de salário, ela precisaria ser menor, 5%, 10%, você fazer o reajuste, tá? Se você tivesse uma inflação tipo a japonesa ou tipo a sueca, sabe, de 5% ao ano, você poderia ter reajuste anual, porque você não perderia poder aquisitivo, mas a 23% ao mês, com uma perspectiva de chegar a 2.000 no fim do ano a inflação, a gente realmente não sabe o que vai acontecer nesse país. Então é importante a gente brigar para a manutenção do gatilho. Com relação à questão do parlamentarismo, eu não sei se o companheiro já ouviu, já leu alguma coisa. Eu sou defensor do parlamentarismo misto, aos moldes francês, aos moldes portugueses. Entretanto, eu sou um dirigente partidário que me submeti a uma convenção. Essa convenção aprovou que o partido precisa defender o presidencialismo ainda, um presidencialismo com um Congresso Nacional com as suas prerrogativas, com o Congresso Nacional podendo discutir as questões econômicas, podendo discutir as questões da dívida externa, podendo discutir e mexer no orçamento da União, não um Congresso Nacional capenga como esse. Eu acho que o parlamentarismo, para ele dar certo, ele tem que vir como uma sequência de atitudes e aparecer como consolidação das instituições. Implantar o parlamentarismo com as instituições débeis que nós temos no país, com as Forças Armadas desacreditadas, com o Poder Judiciário altamente corrompido, com o Poder Legislativo altamente desacreditado. O dia que caiu o primeiro-ministro, caiu o governo todo. Ou seja, não existe a maturidade ainda para esse tipo de coisa. Querer implantar o parlamentarismo como salvação nacional é brincar de fazer política nesse país. Nós já tivemos uma experiência negativa e eu espero que primeiro a gente consolide as instituições nesse país para depois a gente pensar em mudar o sistema de governo. É por isso que nós defendemos o presidencialismo. Bom, Lula, eu vou propor o seguinte, vamos fazer de conta que a gente, daqui a 15 minutos, começa a novela O Outro. Então, nós estamos numa rede de televisão e vamos colocar, tem uma série de perguntas, colocar com respostas um pouco mais curtas, para que a gente possa liquidar, senão vai ser impossível. Uma pergunta aqui que coloca o seguinte: teria havido um financiamento por parte de um sindicato da Alemanha ao Sindicato dos Trabalhadores Brasileiros, os sindicatos metalúrgicos, né? Durante uma greve, a pessoa não cita o ano, e com isso as exportações de automóvel para a Alemanha não puderam ser concretizadas, implicando em perda de mercado. Se essa história procede, quer dizer, uma espécie de troca de favores entre o sindicato alemão e o brasileiro. O companheiro que fez a pergunta não acredita em Papai Noel, não, acredita? Eu gostaria que houvesse essa compreensão política internacional e a maturidade para essa solidariedade internacional, coisa que não existe. Eu quero dizer para o companheiro
que as nossas relações com o sindicalismo, não da Europa, mas de todo o mundo, é muito débil, é muito frágil. Não existe nenhuma, pelo menos na história recente do país, a não ser a CIA, sabe, que ajudou alguns ao governo em 1964, infiltrando o sindicato. Não existe nenhum outro exemplo de ajuda do sindicalismo estrangeiro ao sindicalismo brasileiro. Eu quero confessar para o companheiro que se um dia eu tivesse em greve e aparecesse o sindicato da China querendo dar dinheiro para a gente fortalecer o fundo de greve, eu não teria pudor, eu pegaria, trocaria em cruzado e iria pagar a peãozada para eles aguentar o batente. Tá? Não existe nenhuma possibilidade de uma greve no Brasil, haver um acordo com o sindicalismo alemão para evitar a exportação. Isso eu acho que não passa de fantasia, sabe, de quem imagina que isso é possível de acontecer. Outra pergunta sobre o movimento sindical ainda se refere a uma declaração que você teria dado, dizendo que não sabia o que ia acontecer se o quadro de greves do país piorasse. E pergunta se isso é verdade, se for verdade, se isso não é fugir da briga. Olha, eu, se tivesse resposta para tudo, o último homem que tentou ter resposta para tudo foi crucificado. Eu disse e repito agora, na medida em que não existe nenhuma solução por parte do governo e na medida em que a classe trabalhadora começa a ver como única perspectiva a greve, eu acho que a greve é uma das perspectivas, não é a única, eu disse que eu não sabia o que ia acontecer nesse país, porque o país não suportaria o clima de insatisfação que estava e que está reinando no meio da classe trabalhadora brasileira. E eu acho que o movimento sindical ele tem a responsabilidade não apenas de reivindicar, mas de exigir do governo determinados compromissos. E quero dizer para o companheiro que este ano será, na minha opinião, o ano em que vai acontecer mais greve nesse país. E eu acho que o movimento sindical precisa, primeiro, fazer alguns pontos que eles consideram mínimo e que pode ser executado, dar um prazo para o governo, começar um processo de mobilização a nível nacional e, se em determinado período o governo não atender aquelas reivindicações, que não é apenas a questão de ordem salarial, mas é questão de juro, é questão de aluguel, questão de dívida interna, eu acho que o movimento sindical deveria começar a preparar uma greve a nível nacional de maior peso do que as que já foram preparadas agora, para chamar o governo à responsabilidade. Tá? Eu estranho alguém pensar que eu tenho medo de greve, porque eu acho que pouca gente nesse país fez mais greve do que eu ou participou de mais greve do que eu. Só que eu acho que a greve não é a solução para tudo. Nós precisamos começar a estudar outras formas de luta para a gente poder conquistar aquilo que a gente ainda não conseguiu com as greves. Outra pergunta. Como você vê o fato de Almir Pazianotto ter estado a seu lado em 78 e hoje ser ministro e uma ferramenta do governo e da burguesia contra os trabalhadores? Eu vejo, o Almir não era conselheiro político da diretoria do sindicato. Ele era advogado trabalhista da diretoria do Sindicato São Bernardo do Campo, do Sindicato Metalúrgico. Diga-se de passagem, um exímio advogado trabalhista, muito competente como advogado trabalhista, eu diria um dos melhores do país. O Almir foi um dos grandes companheiros que eu tive, foi 15 anos de amizade trabalhando junto, tá? Embora hoje eu seja adversário ferrenho do Almir, porque eu acho que ele não está colocando em prática no Ministério 0,5% daquilo que ele pregava nas Assembleias dos Trabalhadores. Apenas isso, e acho plenamente normal, sabe, que uma pessoa, sabe, ou duas pessoas que eram amigas se distanciem na medida em que uma vacila politicamente. E eu acho que o Almir hoje está prestando um desserviço, não para a classe trabalhadora, para ele mesmo, porque do ponto de vista das pretensões políticas deles, a continuar nesse governo do Sarney, ele está morto politicamente. Por isso, se ele quiser se salvar, que procure outra. O que se conseguiu avançar com a conferência sobre a dívida externa na América Latina, reunindo as centrais sindicais do Brasil? E como será passado à população o que precisamos fazer enquanto povo oprimido
por essa dívida que não fizemos? Olha, eu acho que o grande feito do encontro da dívida externa realizado aqui em Campinas foi o fato de, pela primeira vez na história sindical desse país, a gente ter conseguido reunir 56 centrais, sabe, de todos os países da América Latina e do Caribe. Esse, para mim, foi o grande fato. O resultado é importante na medida em que cada dirigente sindical de confederação que esteve presente assumiu o compromisso de colocar de forma prioritária a questão da dívida externa como solução dos problemas dos seus países. A terceira coisa importante que eu acho que aconteceu é o compromisso que os dirigentes sindicais assumiram de tentar, cada um, de acordo com as possibilidades, não apenas a fazer uma oposição ferrenha ao governo, como fazer uma oposição ferrenha à dívida externa, mas politizando ou tentando conscientizar os trabalhadores dos prejuízos que a dívida externa traz. E, quarto ponto, foi marcar um dia, uma semana de luta, sabe, comum em todos os países da América Latina, coisa que eu acho possível. Graças a Deus, a questão da dívida externa passa a ser discutida pela classe trabalhadora, porque até ontem era discutida apenas pelo Funaro. Como você vê a remessa de lucros para o exterior? A Constituinte irá organizar uma lei regulamentando a remessa? Eu penso que na Constituinte, na nova Constituição, deverá ser aprovado o mínimo de mecanismo proibindo a remessa de lucro da forma que ela se dá hoje. Eu acho que não existe controle por parte do Estado. O nosso Estado é débil do ponto de vista da fiscalização de coisa pequena, quanto mais das coisas grandes que acontecem nesse país. E eu acho que vocês deverão ver na Comissão de Ordem Econômica um debate muito sério na próxima semana a respeito do tema, sabe, da remessa de lucro. Eu acho que deverá existir um controle maior para evitar o abuso do poder econômico internacional. Outra sobre a Constituinte. Só dizer um problema, que o problema não é o dinheiro apenas das multinacionais que vão para os seus países de origem, não. O problema também é do dinheiro do empresário brasileiro que vai depositando lá fora para salvaguardar os seus interesses. Eu estive na Argentina no ano passado e estive conversando vendo um debate do ministro da economia alemão com o ministro argentino, e o ministro argentino perguntava por que a Alemanha não investe na Argentina. Não gosta da Argentina? Ele falava, não, os alemães adoram a Argentina. Os alemães gostariam de investir na Argentina, mas somente quando os argentinos investirem na Argentina primeiro, porque tem 30 bilhões de dólares de argentinos fora da Argentina. Então, eu acho que no Brasil também nós precisamos evitar que empresários brasileiros fiquem mandando dinheiro para fora, sabe, para especular. Como é que você vê na Constituinte a discussão sobre a Convenção 87 da OIT, se ela vai ser aprovada ou não, e também a questão das 40 horas semanais? Pergunta do presidente do Sindicato dos Condutores. Olha, primeiro que nós vamos brigar para ser aprovada a Convenção 87, não apenas na Constituinte, ela vai ser votada agora, dia 18 de julho, no Senado. Nós vamos brigar. Você sabe que é uma briga política. Sabe, o pessoal da CGT é contra aprovar a Convenção 87, nós somos favoráveis a aprovar a Convenção 87. E eu acho que as 40 horas não vai ser fácil. Pelos indicadores trabalhistas que a gente vê lá em Brasília, a gente acha que vai haver uma oposição ferrenha às 40 horas semanais. Mas eu acho que, se houver pressão do movimento sindical, a gente tende a conquistar as 40 horas. Porque o Brasil é um dos países que tem a maior jornada de todo mundo. Tem país já trabalhando 35 horas, não é justo que o brasileiro fique trabalhando 48. E, ademais, é importante saber que a redução da jornada possibilita a criação de mais emprego. Bom, outra pergunta é a seguinte: gostaria que você comentasse a sua atuação na Constituinte e mostrando os mecanismos que emperram a possibilidade de mudar a futura Constituição. Bom, primeiro, eu sou daqueles constituintes regra 3. Ou seja, eu faço parte da comissão de sistematização. A minha comissão, ela é a penúltima etapa da Constituinte. Eu começo a funcionar enquanto comissão de sistematização apenas a partir do dia 20 desse mês, mais ou menos, se tudo andar bem, aí começa a funcionar a comissão de sistematização. Primeiro nós tivemos 24 subcomissões, agora vamos ter 8 comissões temáticas, e depois entra a comissão de sistematização, depois o plenário. Nesse tempo é que
eu vou começar a atuar como deputado constituinte, porque eu não era titular em nenhuma subcomissão, não sou titular em nenhuma das atuais comissões existentes, portanto, eu não tenho direito a voto. Eu acho que quando for para a comissão de sistematização, aí eu vou começar a atuar. O que eu posso garantir para os companheiros é que a bancada do PT só tem 16 deputados, mas tem 16 deputados, na minha opinião, sabe, da maior competência, pelo menos 15, da maior competência, companheiros como o Plínio de Arruda Sampaio, companheiros como José Genuíno, companheiro como Olívio Dutra, companheiro como o Gumercindo, companheiro como o Virgílio Guimarães, como Paulinho Delgado, quer dizer, companheiros experimentados, como o companheiro Paim, que é o vice-presidente da CUT. Eu acho que esses companheiros vão dar o que falar nos debates de plenário da Constituinte. Bom, como é que você vê o paradoxo de lutar pela melhoria da classe trabalhadora estando agora numa condição melhor? A sensação de poder não muda a sua cabeça? Olha, se a classe trabalhadora como um toda não foi ao paraíso, o deputado federal foi. Porque Brasília... Eu vou colocar uma coisa para vocês, que é o seguinte: Brasília é uma ilha da fantasia. Aquilo é pouco sério, né? Não é culpa dos deputados atuais, porque foi renovado em 360 e poucos deputados são novos, entraram pela primeira vez. Aquilo existe para não funcionar. Aquilo é uma máquina enferrujada, é uma máquina podre, uma máquina arcaica. Basta que cada um de vocês analise o que foi aprovado de interesse da classe trabalhadora nesses últimos 10 anos. Pouquíssima ou raríssimas coisas foi aprovado, apenas algumas vírgulas. Aquilo funciona muito de acordo com a pressão que aquilo recebe ou de acordo com o lobby. Eu quero confessar para vocês que até do ponto de vista econômico aquilo é imoral. Não é que o salário do deputado é essa aberração. É muito, para mim, que saí do sindicato, hoje o meu salário no sindicato seria 17.800 cruzados. É muito para o Guxiguem, que ganhava 15 ou 20 no banco. É muito para o Olívio Dutra, que ganhava 10 pau no banco, 15 pau. É muito para o Paim, que ganhava 8 na fábrica. Mas para 90% dos deputados que estão lá, o salário que eles pagam é absolutamente insignificante. É o cafezinho dos cabos eleitorais na época das eleições. Então eu peço que os representantes da classe trabalhadora, que são pouquíssimos lá, se nós analisarmos os chamados progressistas, juntando PT, PDT, PCdoB, PCB, PMDB, PSB, nós poderemos chegar muito a 100, olha que eu estou sendo otimista. Quer dizer, nós vamos penar para tentar fazer alguma coisa nesse país. E eu acho que a classe trabalhadora, ela vai ter que se habituar, ela vai ter que se acostumar de que o parlamento é uma coisa que ela vai ter que ocupar. Ela vai ter que, nas eleições do ano que vem, a classe trabalhadora vai ter que trabalhar para eleger uma maioria de vereadores aqui na Câmara de Campinas. A gente vai ter que trabalhar para eleger uma maioria de deputados na Assembleia Legislativa. A gente vai ter que trabalhar para eleger o prefeito. Por que a gente tem sempre que ter um prefeito do outro lado para a gente estar sempre pedindo? Por que a gente não tem um do nosso lado para ele mesmo fazer? A gente vai ter que ter a maioria no Congresso, quer dizer, é uma coisa que vai levar alguns anos, mas é um processo de educação. Eu tenho discutido muito com a bancada, e nós temos pessoas da experiência de um Plínio de Arruda Sampaio, e nós temos discutido muito de que uma das coisas que a gente tem que fazer a partir do momento em que você está no parlamento é você tentar socializar todo esse aprendizado para mostrar que não é impossível a classe trabalhadora chegar lá, para mostrar que não é preciso ser doutor, não é preciso ser, ser fazendeiro, que basta o cidadão, sabe, ter um mínimo de organização política, um mínimo de capacidade política para ele poder ir lá e fazer as leis de interesse da classe trabalhadora. Eu acho que nós vamos prestar esse serviço à classe trabalhadora. 3 perguntas aqui sobre as diretas. Primeiro, quais as iniciativas já tomadas para retomar o movimento pelas diretas e o que pode se aproveitar da experiência de 84? Depois, como que o PT espera concorrer, no caso das diretas, com partidos apoiados pelo poder econômico? E terceiro, se você fosse eleito, haveria uma grande pressão e como dos empresários, por exemplo, em relação ao seu governo. E como que você trataria essa questão?
Olha, primeiro eu acho que a pressão a gente sente toda vez que a gente disputa espaço político. Não existe disputa política que não exista pressão. Eu acho que os empresários pressionam desde o dirigente sindical até o dirigente político na perspectiva de fazer prevalecer, sabe, a sua visão sobre o sistema de governo, sobre a política econômica, sobre a política social. Eu acho que nós temos que nos habituar com essa pressão e fazer pressão em cima deles para que eles retrocedam, sabe, nas suas intenções e para que a gente avance nas nossas intenções. Eu não vejo por que a gente se preocupar com coligação ou apoio de partido sustentado pela burguesia se a gente ainda nem conquistou as eleições diretas. Eu acho que é tão cedo para a gente pensar nisso, antes da gente conquistar diretas, que eu acho que a gente deveria jogar toda a nossa força, todo o nosso peso possível para conquistar as eleições diretas. Quando a gente conquistar as eleições diretas, eu acho que a gente deveria discutir o que vai fazer, em primeiro lugar, cada partido e da possibilidade de haver coligações. As iniciativas que estão sendo tomadas, eu vou dar a iniciativa que o PT já fez. Nós já fizemos 6 plenárias em 6 estados diferentes. Já temos mais 2 marcadas, uma para Santa Catarina e uma para o estado de Aracaju. Estamos tentando fazer, vai ter um comício dia 5 no Rio de Janeiro, estamos tentando fazer um comício na rampa do Congresso Nacional no final de junho e pretendemos fazer comícios pelo Brasil a partir do começo de julho. Pretendemos levar não apenas PT, PDT, PCdoB, PSB, mas pretendemos, inclusive, levar companheiros do PMDB junto nesse palanque para ver se a gente engrossa a fileira dos parlamentares que defendem, sabe, a diminuição do mandato do Sarney. Como é que você vê a atuação da Igreja Católica depois de 84 ou mais recentemente? Eu acho que não depois de 84. Eu acho que a Igreja Católica ela tem prestado, se não totalmente, mas parcialmente, um trabalho muito importante do ponto de vista do arejamento político do cristão, do ponto de vista, sabe, da organização, sabe, principalmente dos setores mais marginalizados da sociedade. Eu confesso para vocês que eu acho que não acontecerá nada no continente latino-americano sem a participação da Igreja Católica. Eu acho que ela tem um papel importante, eu acho que ela tem um papel extraordinário nisso, e a gente só espera que surjam mais, sabe, Frei Beto, Frei Boff, Clodovis, Dom Pedro Casaldaglia, Dom Paulo e assim por diante, porque quanto mais bons desses surgir, mais a gente vai ter a igreja mais ao lado do povo ainda. Qual a sua opinião a respeito das condições em que a mulher se encontra? O problema do machismo e as condições de trabalho na sociedade? Eu acho que eu vou repetir o óbvio que qualquer pessoa falaria aqui. Eu acho que a mulher, embora seja a maioria, ainda é tratada como minoria. Eu acho que o problema do salário é indiscutível de que a mulher é marginalizada no mundo do trabalho, por mais que ela tenha capacidade. Lamentavelmente, eu acho que a questão não é apenas de lei. A questão também sobre a questão da mulher é uma questão de cabeça, é uma questão de educação. Porque o machismo não é apenas do Estado para com a mulher. O machismo está impregnado dentro de casa. O machismo está impregnado na educação que a gente dá para os filhos da gente. Sabe? A gente já começa dizendo que menininha tem que brincar com boneca, que homem tem que brincar com bola, que faz aquilo. Nós vamos criando tabus e tabus que depois fica muito mais difícil a gente dar uma reviravolta nisso. Tá? Eu tenho dito em todos os debates que eu vou que se as mulheres quiserem efetivamente, tá, igualdade, precisa começar a conquistar a sua independência a partir de casa. É preciso chamar o companheiro às falas, sabe, ter uma conversa séria, começar a discutir a democracia dentro de casa, porque aí junto os dois ele vai conquistar a democracia fora. O que eu vejo é muita hipocrisia. Às vezes eu vejo o companheiro fazer discurso que é democrata em casa, que é não sei o que lá, e dentro de casa o cidadão mantém a companheira no cabresto. Ou seja, eu acho que nós temos que mudar as cabeças da gente primeiro, sabe, para exigir mudanças gerais. Eu considero a questão da mulher uma questão de educação também. Eu acho que é uma questão de reeducar o nosso povo para a gente poder evoluir nas conquistas do direito da mulher. Como é que os estudantes podem ajudar a transformação do país? Ainda bem que
Ainda eu espero que o movimento estudantil ressurja, sabe, aos velhos tempos. Eu nunca vi o movimento estudantil tão frouxo como está agora, tão distante. Eu não sei aqui, eu estou com 2 companheiros na mesa, tem vários aqui que já participaram. Realmente o movimento estudantil está pior que o Corinthians. Não é possível. O movimento estudantil, historicamente, foi uma mola propulsora de quase todos os movimentos de protesto nesse país. Não apenas sobre a questão da educação, sobre várias outras coisas. E de uns 4 anos para cá, companheirada, os estudantes... É óbvio que eu não vou entrar aqui no problema, que vocês sabem que tem um problema político muito sério, sabe, tem um problema de distanciamento ainda mais sério, sabe, das direções com o próprio movimento. E eu acho que os estudantes precisam recuperar, primeiro, o seu prestígio, sabe? E o seu prestígio passa por recuperar a sua capacidade organizativa. Eu acho que, embora eu não seja contra a luta ideológica no movimento estudantil, eu acho que nós temos que separar distintamente o seguinte: é a luta ideológica, sabe, com os compromissos de estudantes. E quando você vai defender as bandeiras do movimento estudantil, você não tem que saber se o cara é do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, do PTB, e dos P, sabe? Você tem que saber que tem um programa para ser defendido pelo movimento estudantil, e aí todo mundo tem que estar junto. O dado concreto é que essa briga sem fim, levou os estudantes a se afastarem das suas entidades. E hoje eu confesso para vocês que eu estou desenganado com o movimento estudantil pela debilidade, pela impotência dele reagir aos fatos políticos que acontecem nesse país, tá? Mas eu, que tenho 41 anos, ainda tenho esperança em vocês que têm 18, 20 ou 20 e poucos anos. Pergunta seguinte: o presidente Sarney exigiu 5 anos, isso termina em 90. Será que isso tem alguma coisa a ver com um novo golpe militar em 90 ou antes? Olha, o Marcum me dizia uma coisa no carro, a hora que a gente vinha para cá, que eu não tinha me apercebido. Vocês sabem que o Figueiredo, quando ele mandou a emenda 26 para ser discutida no Congresso, ele queria as eleições para 1988. A emenda original do Figueiredo era eleições diretas em 88. A oposição queria em 84. Passou 90. E agora a gente está querendo 88 outra vez. Eu penso que o Sarney não pode ficar mais tempo. Por uma coisa simples. O Sarney não tem hoje credibilidade, legitimidade e representatividade. O Sarney não tem sequer partidos políticos que lhe dê sustentação. Ele está se sustentando apenas num diabo de uma emenda constitucional que deu a ele esse direito de ser o presidente da República. Eu não acredito em golpe militar. Não acredito. Quero confessar para vocês que, embora eu não descarte da minha cabeça a possibilidade de golpe na medida em que quem tem arma na mão e um pouco de ignorância pode dar golpe a hora que bem entender, eu não vejo explicações sociológicas, sabe, nem internas e nem externas, para dar um golpe. Qual era o segmento da sociedade que apoiaria um golpe hoje? Poucos, porque houve uma pesquisa domingo no Rio Grande do Sul e 57% dos empresários defendem também as eleições diretas para o presidente da República. Então, quem é que quer golpe nesse país? Olha, eu acho que golpe, quem deu foi o Sarney. Quando ele utilizou a televisão, desafiando o Congresso Constituinte, desrespeitando os partidos políticos que dão ostentação, ele deu um golpe na nação inteira. Agora, eu acho que a gente pode reverter isso. Eu acho. O Sarney, ele já está provado que ele não consegue levar esse governo até o fim. E a gente não quer eleições diretas, como alguns dizem, para desestabilizar o governo. Porque o que vai desestabilizar um governo não é eleição direta.
O que vai destabilizar um governo é a sua incompetência no trato das questões sociais, das questões econômicas e das questões políticas. Nós queremos eleições diretas exatamente para dar estabilidade a esse país, para ter alguém com legitimidade, eleito diretamente pelo voto. E aí algumas pessoas falam, puxa, mas você é e não deu Jânio Quadros lá em São Paulo? E daí? E daí? O que eu quero é o seguinte, é que o povo tenha o direito até de errar. É melhor o povo errar do que meia dúzia de militar tentar acertar. Eu acho que nós precisamos aprender a começar a nos habituarmos que o povo só vai aprendendo na medida em que ele vai exercendo esse direito democrático. E eu acho que o povo brasileiro hoje, sabe, estaria apto para escolher um presidente da República. Se o presidente escolhido não fosse o do PT ou não fosse alguém da nossa simpatia, mesmo assim, eu respeitaria muito mais esse presidente do que a legitimidade do presidente Sarney. É por isso que eu acho que nós vamos conquistar as eleições diretas em 88.